Vimos então que as 70 semanas de Daniel são semanas de anos, portanto são literalmente 490 anos, visto que como já estudámos, cada dia da semana equivale a um ano profético. Portanto, uma semana são 7 anos, 70 semanas serão obviamente 70 vezes 7, 490 anos. Vimos também que estas semanas, ou este calendário profético, está focalizado em Israel e o epicentro é Jerusalém. Tem a ver com o povo judeu. Esse é o povo que Deus estabeleceu na terra como um sinal para as nações. Então, tudo aquilo que aconteceu, que acontece e vai acontecer com o povo judeu é indicador da ação de Deus neste mundo. Por isso, o calendário refere-se também aos dias lunares. O calendário judaico, como já estudamos, o ano tem 360 dias, tem a ver com a lua nova, o dia em que sempre há uma nova festa em Israel. Então, a revelação que foi dada a Daniel tem a ver com estas 70 semanas que começam exatamente com o decreto, assim é dito nesta profecia do capítulo 9 de Daniel: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, 7 semanas e 62 semanas. Portanto, ou seja, desde a ordem que nós já vimos, que foi a ordem dada pelo rei Artaxerxes nos dias de Neemias, exatamente no mês de Nissan, no ano 445 a.C. Portanto, desde o dia em que essa ordem foi dada para que os judeus pudessem voltar e reconstruir as muralhas de Jerusalém, decorrem exatamente estas 69 semanas. 7 mais 62 dá exatamente 483 anos. Ele diz aqui, desde essa ordem até ao Messias, iria decorrer um espaço de 483 anos. Portanto, o povo judeu, atento a estes sinais, poderia entender o tempo da revelação de Deus feito carne, a encarnação de Yeshua. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que no tempo certo, no tempo maduro, por assim dizer, na plenitude dos tempos, é quando este calendário está a mostrar que estão a chegar ao fim as 69 semanas. Então, esse tempo, essa maturidade do tempo, esse sinal indicador ao qual muitos deveriam ter dado atenção, até porque havia outras profecias com outros sinais sobre o local do nascimento do Messias, sobre o lugar onde ele estabeleceria o seu ministério e muito mais coisas, certamente deveriam ser reconhecidos por os estudiosos, pelos sábios, por aqueles que dão valor à revelação bíblica. E nós vamos ver exatamente que foi a entrada do Messias em Jerusalém, foi a morte do Messias que parou este relógio. Veja só, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, ou seja, o ungido, o príncipe, 7 semanas, 62 semanas, ou seja, 69 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, portanto já tinham decorrido 7 semanas, 49 anos, já tinham decorrido mais outras 62 semanas. Quando isso acontecer, nesse dia o Messias será tirado. Como já referi, outras versões falam que ele será cortado, ou seja, será tirado deste calendário, será posto de lado durante algum tempo, e o povo do príncipe que há de vir, portanto há aqui dois príncipes, o Messias é chamado o príncipe, eu diria com príncipe com P grande, ele é o verdadeiro Senhor, mas depois aparecerá um outro príncipe no final da história, e aqui diz que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares.
Portanto, voltando agora para a matemática, este é um exercício de matemática muito importante para vermos a precisão das profecias e como as coisas realmente aconteceram literalmente como o Senhor havia anunciado ao profeta Daniel, ainda quando ele estava lá na Pérsia. Então, como já vimos, esta profecia das 70 semanas, ou 490 anos, divide-se em três partes distintas. Vamos dividir em três partes. A primeira parte fala aqui de uma semana. Estamos a falar aqui de 7 semanas, que são 49 anos. Estas 7 semanas começam, como já vimos, com o decreto Artaxerxes. Entanto, Neemias vem com uma comitiva e com materiais e com salvo-condutos e com dinheiro que o próprio rei Artaxerxes lhe concede para poder restaurar as muralhas. Sabemos que foi um tempo muito difícil, muito trabalhoso, ainda que as muralhas conseguiram ser reconstruídas em 52 dias. Foi um esforço sobre-humano, em que todos eles foram mobilizados dia e noite, não só para fazer o trabalho rapidamente, mas também para se precaverem contra os ataques dos inimigos, Sanbalat, o Tobias, o Árabe e outros mais, vários tipos de ataques, de insinuações, agressões, etc. Eles tiveram que trabalhar, por assim dizer, com uma pá na mão, uma colher de pedreiro na mão para construir e na outra mão uma espada para se defenderem. Foram tempos trabalhosos. Ao fim desses 49 anos iniciais, podemos dizer que todo o trabalho estava verdadeiramente consagrado. As muralhas foram rapidamente reconstruídas, mas havia muito mais a refazer, incluindo obras no templo e tudo mais. Portanto, ao fim desses 49 anos, podemos dizer que havia um momento de certa acalmia, de certa tranquilidade, de certa organização. Mas depois entramos na segunda parte, que são as outras 62 semanas, que são 434 anos, que são tempos trabalhosos. O profeta Daniel indica, e Neemias depois nos confirma, que as praças e as circunvalações de toda a cidade seriam reedificadas, mas em tempos angustiosos. Estes 434 anos, ou estas 62 semanas que se seguem, dão lugar a um tempo, os chamados 400 anos de silêncio, em que não há mais rei em Israel. Israel é governado pelos sacerdotes, e vem depois uma mudança histórica muito importante, porque o Império Grego, às mãos de Alexandre o Grande, derrota os persas, uma batalha famosa, e consegue conquistar todo aquele espaço e vai até à Índia. É um império que cresce mais velozmente, uma coisa impressionante, que aliás tudo isso foi visto já pelo profeta Daniel em capítulos anteriores. Tudo isso foi revelado a este profeta, o que seria desse império grandioso, o império que trouxe acima de tudo a cultura, a língua grega começou a ser predominante em toda aquela região, e como resultado nós vemos que a maior parte do Novo Testamento foi escrito já na língua grega, porque ainda que fossem judeus a escrever o Novo Testamento, tirando Lucas, que era grego, mas todos eles quiseram escrever numa língua que toda a gente já entendesse. Então, vamos dizer assim, que embora tivessem a sua própria língua, que era o hebraico, mas o grego seria para eles aquilo que para nós hoje é o inglês. Hoje toda a gente tem que saber inglês para poder viajar, para poder fazer negócios e tudo mais. Então o grego naquela altura era a língua da cultura e também a língua que era usada para transações comerciais. Portanto, era a segunda língua ou a terceira língua para muita gente. Ao contrário do que nós pensamos, as pessoas naquela altura não eram menos inteligentes do que nós. Eu até diria que eram mais inteligentes. Não tinham tanta informação como nós temos. A grande diferença é essa. Hoje temos muita informação, mas não somos mais inteligentes do que eles, porque vejamos, a maior parte das pessoas que viviam naquela época em Israel falavam mais do que uma língua. Falavam hebraico, falavam aramaico, falavam grego.
Alguns falavam também o latim, etc. Portanto, eram pessoas inteligentes, pessoas que se dedicavam também ao estudo. Por isso, esse Império Grego traz aquilo que nós chamamos na história a helenização. O que é a helenização? É trazer a cultura e também a religiosidade grega através dos deuses que eles cultuavam. Isso foi um choque em Israel, porque o povo judeu, como nós sabemos, era um povo que só adorava a um Deus único, o Deus Jeová, e por isso não admitia que outros deuses pudessem ser venerados. Isso, aliás, foi uma das razões consequentes em que, ao longo de séculos, Deus castigou o seu povo. Foi quando o povo de Israel, que deveria temer a um Deus único e verdadeiro, só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás, eles se voltavam para outros deuses, para os deuses dos assírios, para os deuses dos babilônios, eles adoravam os balaíns, os astarotes e outros mais, e Deus castigava sempre aquela nação. E agora vem a civilização grega e vem tentar dominar o pensamento judaico, influenciando também com a adoração destes deuses, todo este misticismo vindo da Grécia, toda esta idolatria, todo este panteísmo que nós sabemos. O que é que acontece? É que durante este período, destes 434 anos, então a Grécia também domina a Terra Santa, Israel, e começam a tentar mudar os hábitos e os costumes da religião judaica e chegam ao ponto, no ano 165 a.C., vem um homem de quem iremos falar bastante, chamado Antíoco Epifânio IV. Embora ele venha da Síria, ele é o rei em toda a região da Síria, mas ele vem conquistar Jerusalém, vem tentar mudar e combater a religião judaica, vem combater os rabinos, vem combater os sacerdotes e faz algo que é abominável e que foi anunciado pelo profeta Daniel, que foi introduzir no templo de Jerusalém uma imagem terrível de um dos deuses da Grécia, causando assim a abominação. E segundo dizem também os historiadores, ele quis conspurcar de tal forma o culto judaico, a solenidade, a santidade, a sacralidade daquilo que se fazia no templo. Então dizem os historiadores que ele trouxe um porco e o sacrificou no altar do templo de Jerusalém. Isto é uma profanação, isto é a coisa mais horrível que se podia fazer aos judeus daquele tempo. Então houve uma grande mudança histórica e quando estas semanas estão a chegar ao fim, há uma grande agitação política em Israel, porque há um grupo de judeus chamados Macabeus que se levantam contra essas tentativas helénicas e tentam expulsar os gregos. Há guerras, há batalhas contínuas. Dá-se o milagre que eu já referi do Hanukkah, ou seja, da multiplicação do azeite no candelabro durante 8 dias, daí haver candelabros com 9 varas e 7 varas. O candelabro normal que existia no templo de Jerusalém tinha 7 varas, mas este tem 9 varas, celebrando os 8 dias que o azeite durou no templo de Jerusalém durante o tempo dos Macabeus. Então, esta segunda parte, de facto, é uma parte trabalhosa, conflituosa, mas depois vemos que ela é assinalada por um fim, ou seja, estas 69 semanas iniciais, elas são interrompidas, estes 483 anos, que equivalem a 173.880 dias, que são, obviamente, anos de 360 dias, como nós sabemos. Este período conturbado iria terminar com 6 obras divinas. O Senhor diz aqui que seriam realizadas 6 coisas maravilhosas que relacionariam a vinda de Cristo e o estabelecimento do seu reino. A primeira coisa, diz aqui, é que ele faria cessar a transgressão. Primeira coisa, a transgressão seria cessada. Depois, o Messias,
viria para dar fim aos pecados. Ou seja, alguma coisa iria ser feita que iria acabar com a maldição do pecado. A ideia não é acabar com o pecado, porque ele ainda existe, mas é acabar com a maldição do pecado, ou seja, criar uma solução. O próprio Deus cria uma solução para resolver o problema do pecado. Sabemos que nos sacrifícios do Velho Testamento, que eram realizados no tabernáculo e também no Templo de Jerusalém, o Senhor correspondia, perdoava os pecados do seu povo, porque eles obedeciam, faziam os sacrifícios e tudo mais que Deus exigia na lei de Moisés. Então Deus passava por cima. O pecado não era tirado, mas o pecado era, como por assim dizer, coberto. Então Deus não via o pecado, perdoando o pecado do seu povo. Mas agora, com a expiação do Messias, ao final destas 69 semanas, exatamente no ano 32 do nosso tempo, então Deus dá fim a esta maldição. Deus coloca o seu próprio Filho como sacrifício, como oferta pelo pecado, como expiação. E então Ele dá fim a esta maldição, uma vez por todas. Louvado seja o Senhor. A terceira obra de Deus é expiar a iniquidade. É o que estamos a ler aqui no versículo 24. Ele viria para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, ou seja, pagar o preço que os pecados provocam. Cada pecado que nós cometemos é uma ofensa contra Deus. O custo é muito elevado. Nós não poderemos jamais pagar o estrago causado por um único pecado, porque nós estamos a violar a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Ficamos contaminados. Então, só o sangue do Messias, Yeshua, só o sangue do Cordeiro de Deus é que poderia realmente resolver e expiar, pagar por completo o preço dos nossos pecados. Depois diz também, em quarto lugar, esta obra de Deus, ao final das 69 semanas, ele iria trazer a justiça divina. O que é que isto quer dizer? Deus tinha que exercer a sua justiça. Deus é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus de justiça. As duas realidades andam juntas, lado a lado. Então, o amor exige que a justiça seja satisfeita. E como é que a justiça de Deus, um Deus que é santo, podia ser satisfeita? Se Ele nos matasse, se Ele nos destruísse, isso não resolveria o problema. O problema do pecado não ficaria resolvido. Então Deus teve que sacrificar, Deus teve que matar o seu próprio filho, como Abraão ia sacrificar ao seu filho Isaac, assim como cada cordeiro que era inocente, cordeiro puro e imaculado, era também sacrificado pelos pecados de alguém sem ter culpa nenhuma, assim como o bode também era sacrificado no dia da expiação, no dia de Yom Kippur também, não tinha culpa nenhuma aquele bode. Então, assim também Jesus, que é apontado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim ele trouxe a satisfação da justiça. Deus descarregou toda a sua ira causada pelo pecado sobre o seu próprio filho, ao ponto de o filho se ver abandonado lá no madeiro e clamar: Deus meu, por que me abandonaste? Naquela hora, o juízo, toda a justiça de Deus estava sendo executada sobre a pessoa mais inocente, sobre o único que era justo neste mundo, o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Em quinto lugar, diz aqui que ele viria também selar a visão e a profecia. Ou seja, ele iria atestar, comprovar que tudo aquilo que foi revelado a Daniel era verdadeiro. Não foi uma fantasia, não foi uma ilusão que alguns tentam interpretar de uma forma simbólica. Não, tudo isto aconteceu literalmente conforme foi anunciado através do anjo ao profeta Daniel. E depois, finalmente, ungir o Santo dos Santos. Portanto, todas estas ações de Deus se concretizaram porque Jesus realmente ele é o único que faz cessar a transgressão, que dá um fim aos pecados, que vem pagar o preço pelas iniquidades, mas também ele traz a justiça eterna e agora
como diz o apóstolo Paulo, agora não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Porquê? Porque a justiça de Deus já foi executada no seu próprio Filho. Então tudo isto confirma as profecias. Lembre-se que os evangelistas, quando estão a relatar a obra e o ministério do Senhor Jesus Cristo, eles dizem muitas vezes, como já falámos anteriormente, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi escrito pelo profeta Daniel, profeta Isaías, pelo profeta Oseias, pelo profeta Jeremias e por aí fora. E então, o ungido de Deus, agora ele recebe a exaltação, ele recebe a glória que lhe é devida, porque ele conquistou para nós a grande vitória da salvação e foi elevado aos céus. Voltando agora um pouco para a matemática, e vou ser rápido porque eu sei que as contas são sempre algo que nós não gostamos de fazer contas, mas é importante que nós vejamos como o calendário de Deus funcionou na sua perfeição. Eu estou a basear numa obra clássica, hoje é uma referência para todos os estudiosos da Bíblia, um homem que Deus usou no século XIX, Sir Robert Anderson. Ele era um estudioso profundo das Escrituras, ligado ao chamado movimento das Igrejas dos Irmãos. Naquela altura, esse movimento foi destacado pelo estudo profundo das Escrituras e trouxe homens como Mackintosh, como tantos outros que foram Scofield, etc., que nos trouxeram grandes verdades bíblicas. Então, ele que foi o assessor da Scotland Yard naquela altura, numa altura crucial na cidade de Londres, a altura do Jack o Estripador. Aliás, ele esteve envolvido diretamente neste caso, e dizem os historiadores que durante a ação deste nosso irmão, Robert Anderson, em Londres, o crime baixou para metade. Havia muita criminalidade naquela altura. Foi uma altura do início da Revolução Industrial, muita pobreza, muita miséria. Então havia muito crime associado e este homem foi usado por Deus para acabar pelo menos com metade do crime. Mas mais do que isso, ele era um grande estudioso das profecias bíblicas, acima de tudo as profecias de Daniel e do Apocalipse. Deixou-nos grandes obras. A principal que eu tenho o prazer de ter uma cópia, chama-se The Coming Prince, ou seja, o príncipe que há de vir. Ele fez um estudo rigoroso segundo o calendário hebraico e ele foi verificar, ele foi confirmar a exatidão do calendário que vai dar exatamente no dia em que Jesus entra triunfalmente em Jerusalém.